Bom, boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite do Pedro em nome da equipe de organização. Meu nome é Esther, eu sou professora aqui do Instituto de Computação da Unicamp. Eu trabalho com a área de robótica inteligente, então, aprendizado de máquina é a base do meu trabalho. O meu mestrado e doutorado são na área de aprendizado de máquina, mas, no geral, aplicado aos problemas da robótica, que, a princípio... Deixa eu só marcar meu tempo aqui, então, que eu falo bastante. E eu vou tentar trazer para vocês um pouco, eu trabalho com Reinforcement Learning desde do meu mestrado, eu fiz mestrado e doutorado em Reinforcement Learning e atenção, e eu vou trazer um pouco do como é que a gente tem usado Reinforcement Learning, quais são os aspectos de Reinforcement Learning para tratar os problemas de robótica. E aí vou acabar dando um panorama da área, porque eu acho que apesar de ser uma área que está fazendo bastante sucesso, não necessariamente as pessoas sabem como efetivamente funciona. Tá? Então, acho que essa figura, mais ou menos, para todo mundo que é, de alguma forma, relacionada a Machine Learning, vocês conhecem, que são os grandes paradigmas de programação dentro de aprendizado de máquina. Então, a ideia de que a gente tem um conjunto de métodos supervisionado, então, aqueles que eu preciso efetivamente de um rótulo para poder tomar a decisão. Então, eu vou treinar o meu sistema para distinguir entre abacaxi e banana. Eu tenho que dizer para ele quem é abacaxi e quem é banana, e ele vai tentar aproximar uma função que, no final das contas, quando eu der um novo abacaxi, ele me diz se é um abacaxi ou não. Essa é a classe dos métodos supervisionados. Nos métodos não supervisionados, o que a gente tem é a ideia de que eu quero separar os meus dados sem saber efetivamente a que classe eles pertencem. Então, eu não tenho esse rótulo de saída e o meu sistema tem que, sozinho, por conta própria, descobrir quais são os critérios que me aproximam de um outro elemento dentro desse conjunto. Então, por exemplo, o que faz banana e abacaxi ser fruta e o que faz peixinho, peixe e tubarão ser de uma determinada classe lá de peixes, de elementos aquáticos. Então, isso é feito normalmente por métricas de similaridade, distância e etc. Mas aí a gente tem uma classe de algoritmos dentro de aprendizado de máquina, que é chamado de aprendizado por reforço, por acredito até que na minha dissertação de mestrado, a gente diz que é uma classe de semi-supervisionado, mas não é mais factível esse termo, considerando como semi-supervisionado é usado hoje em dia, que é a ideia de uma mistura de supervisionado e não, mas é a ideia de que eu nem tenho a situação do não supervisionado, onde eu não tenho informação nenhuma da saída, mas eu também não tenho rótulo para cada dado. A ideia do aprendizado por reforço é dizer para o sistema uma métrica de qualidade associada a uma determinada tomada de decisão. Então, é a ideia de um conhecimento indireto sobre o problema, a partir do qual o sistema vai se ajustar para depois conseguir te dar a melhor resposta dada uma entrada. Vou tentar formular um pouco melhor isso, mas, de alguma forma, o Reinforcement Learning está fazendo muito sucesso hoje em dia. Essa é uma figura interessante para mostrar, para aqueles que trabalham já, de alguma forma, com redes neurais ou qualquer outro tipo de arquitetura, mas que você está representando os dados e quer fazer uma predição, seja uma classificação ou uma regressão. Normalmente, eu tenho uma entrada, algum tipo de rede que representa, que faz o encoding desse conhecimento, né? No geral está representado pelos pesos da minha rede, e no final essa rede me dá uma predição. E eu posso comparar, como eu tenho o rótulo, que a gente chama de ground truth, eu posso comparar a minha saída com aquilo que foi efetivamente dado, computo meu erro, propago isso e está tudo resolvido, desde que eu tenha muito dado bom, modelo bom e tudo aquilo que a gente sabe que não é verdade. Mas, no limite, a mágica funciona e parece que isso dá certo. E aí vocês vão sentir agora uma diferença para o pipeline que a gente chama de aprendizado por reforço. No pipeline do aprendizado por reforço, a gente começa dizendo que, ao invés de eu ter um determinado dado de entrada, eu tenho um exemplo do ambiente. E eu vou tentar trazer o que é esse exemplo do ambiente. Poderia ser uma imagem de uma banana, de uma laranja, não tem problema nenhum. Mas ela é uma informação que vai ter que passar por um encoding também, eu vou precisar representar um estado a partir disso, de alguma forma. E a saída do meu sistema, ao invés de ser uma regressão, uma classificação, que eu posso comparar diretamente com um rótulo, é uma ação que eu vou precisar executar no sistema. Se eu fizer um paralelo com classificação, é a minha escolha de que, por exemplo, aquela célula, aquela imagem representa uma célula tumoral. Eu teria que fazer alguma coisa com essa minha decisão, seja aplicar essa decisão no mundo, sei lá, executar, não é o que a gente vai fazer, mas tomar alguma decisão efetivamente e receber uma realimentação do meu sistema
baseado na decisão que eu tomei, e a partir dessa realimentação, que é indireta, ele não vai me dizer nunca que aquilo era ou não uma célula tumoral. Ele vai me dizer, olha, a sua ação foi boa ou foi ruim para o que quer que seja que você fez com ela. E aí ele vem e propaga essa informação, e de alguma maneira eu vou ter como computar quão errada aquela ação que eu executei foi para o exemplo do ambiente que eu acabei de receber como entrada. E aí, da mesma forma como a gente faz num sistema supervisionado, mas sem o rótulo, a partir dessa medida efetiva do mundo, de quão boa a minha ação foi, eu me corrijo para que da próxima vez, se a ação foi ruim para aquele exemplo do ambiente, eu não escolha essa ação de novo, e se a ação foi boa para o exemplo do ambiente, eu reforce essa escolha. Então, a gente diz normalmente que aprendizado por reforço é extremamente relevante em grande parte dos casos onde o aprendizado supervisionado é impraticável. Por exemplo, eu trabalho com robótica. Eu quero ensinar um robô bípede a andar, que é um dos grandes problemas da minha área, apesar de parecer que esse problema é resolvido, não, é o nosso calcanhar de Aquiles ainda, mas como é que eu digo, como é que eu rotulo a caminhada do robô? Se eu tivesse como rotular a caminhada do robô, eu teria a resposta do problema. Eu posso pegar alguém, colocar aqueles sensores, igual o pessoal em Hollywood faz, coloca aqueles sensores de captura de movimento no humano e depois copio esse movimento, tento fazer uma regressão para copiar. Só que a caminhada do humano não é necessariamente a caminhada do robô, e eu tenho todo um processo para fazer aí, intermediário de transferência do conhecimento. E, além disso, esse robô não teria a capacidade, por exemplo, de aprender coeficientes de atrito. É muito diferente para mim andar aqui, de andar embaixo na borracha, de andar num piso liso, de patinar no gelo e assim vai. Então, a ideia do aprendizado por reforço é que a gente tem a premissa básica de que o mundo é o melhor modelo que a gente tem. Logo, se eu executar ações no mundo, eu posso, inclusive, aprender sistemas de ordem superior àqueles que eu fosse capaz de modelar. A gente sabe que IA só é usado, aprendizado de máquina, mas inteligência artificial, de uma forma geral, só faz sentido se eu não tiver modelo ou se a solução do modelo for impraticável computacionalmente. Se você tiver equação e ela for computacionalmente viável, não tem para que você usar IA. Você está assim, brincando onde não deveria. Agora, na maior parte dos casos onde a gente aplica IA, e em particular aprendizado de máquina, a gente poderia, por exemplo, construir um modelo. Mas nem tudo que eu conseguisse definir a partir desse modelo poderia, às vezes, ser tão complexo quanto o que eu vou aprender. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui com os exemplos. Eu gosto muito desse paralelo entre... Essa é uma provocação para comparar Deep Learning com Deep Reinforcement Learning, que é o uso de Reinforcement Learning atrelado a Deep Learning. Esse é o pipeline que a gente fala completo de um agente que gostaria de ser um agente inteligente. Então, a gente diz que a gente tem sensores para capturar as informações do mundo, e aí sensores podem ser tudo que a gente tem no celular, uma câmera, os sensores de um carro autônomo, depende do problema. Eu tenho atuadores para modificar o mundo, então, por exemplo, num robô seriam as articulações, os meus motores. Esses atuadores, eles modificam o nosso ambiente e os sensores são capazes de perceber informação desse ambiente. Se eu tivesse todo esse processo e eu quisesse que esse agente, o sonho da inteligência artificial, né, que esse agente operasse de forma autônoma no meu ambiente, eu teria que começar nesse pipeline fazendo o processo de extração, de alguma forma de aquisição de informação do mundo. E isso passa pelo uso de sensores diversos e, de alguma maneira, eu tenho que transferir essa informação lá, que é, sei lá, a carga capacitiva num CCD lá da minha câmera, em um número que depois vai ser transformado em algo palatável para o meu computador. Depois disso, a gente tem todo um processo de extração de características e representação efetivamente do que aquele, por exemplo, conjunto de pixels, onde estão aqueles meus pixels no espaço de cor, se eu tenho uma quina, se eu tenho um plano ou qualquer outra coisa que eu queira extrair das minhas features, e aí o processo tradicional de tirar SIFT, ORB, SURF ou qualquer tipo de extração que vocês queiram. Depois, e eu posso usar técnicas de machine learning para isso também,
Depois eu teria a ideia de representar o conhecimento efetivamente, e aí tirar daquele aglomerado de features alguma coisa que seja efetivamente significativa. E uma vez que eu tenha esse processo, eu posso tentar inferir, por exemplo, o significado, ter algum raciocínio em cima dos diversos elementos que eu achar, por exemplo, na minha imagem. E aí fazer uma anotação de imagem, alguma coisa do tipo. Só que, uma vez que eu tomei essa decisão, por exemplo, que eu fiz o image captioning, que eu detectei o que tem na cena, Deep Learning para por aí. Por quê? Quem faz o que quer que seja depois disso, com a solução do problema, é o humano. É a gente que usa essa informação e vê o que a gente faz. Quando eu faço o passo final, que seria planejar o que fazer com esse conhecimento, agir e ganhar realimentação do mundo para o que quer que seja que eu decidi, isso não é feito normalmente com o protocolo tradicional de Deep Learning. Então, a gente diz que Deep Learning toca todos aqueles pontos que estão aí dentro da área de laranja. Então, essa é a promessa do Deep Learning, é fazer toda essa extração, desde os dados dos sensores, multimodal, inclusive, né, com múltiplas modalidades sensoriais, até me entregar a decisão com relação ao conhecimento, mas o que é feito depois disso fica a nosso critério. Quando a gente fala de Deep Reinforcement Learning, que é uma das grandes áreas da moda agora, a gente fecha esse pipeline tomando uma decisão, testando a nossa decisão e realimentando o nosso modelo com esse processo. Então, essa é a ideia de Deep Reinforcement Learning. Normalmente, a gente modela o sistema no mundo de verdade. A maior parte dos problemas não são determinísticos. Então, a gente tem probabilidades associadas à execução de ações em determinados estados, e o mundo, no geral, para a gente é parcialmente observável. Isso significa que os meus sensores não são capazes de ver tudo aquilo que eu preciso para tomar a decisão. Por exemplo, estou jogando pôquer com alguém, eu só vejo a minha mão, mas eu tenho que tomar, e a mesa, mas eu tenho que tomar a decisão independente, assim, inclusive sem saber o que está acontecendo com o outro. Isso significa que a gente tem um sistema estocástico associado a isso, e eu preciso ter uma probabilidade associada ao meu sistema. Então, a gente normalmente modela o nosso agente executando ações, e aqui vocês estão vendo que a ação está dizendo que ela nada mais é do que ela segue uma política, e a política diz para a gente, dado uma observação é a probabilidade que eu tenho de ver o mundo de verdade. Então se eu estivesse falando de um mundo totalmente observável, como é um xadrez, eu estou vendo o tabuleiro todo, eu não preciso falar de observação, eu posso falar de estado. Eu estou vendo exatamente o estado do mundo. Se eu tenho uma probabilidade associada, eu vou estar falando de observação. O que aquele π de θ significa é que eu estou seguindo uma política de escolha de ações que me diz qual é a probabilidade de eu executar a ação A de T, dado que eu estou observando o mundo naquele tempo, daquela forma. Quando isso acontece, essa ação é aplicada no ambiente e eu ganho um reforço. Quando eu executo a ação, eu transito para um próximo estado, então eu vou ter uma nova observação, O de T mais 1, que tem uma probabilidade associada a ela. Então, dado que eu estava no estado O de T, executei uma ação A de T, eu tenho uma probabilidade associada a essa transição de chegar num estado dado pela observação O de T mais 1. E, em aprendizado por reforço, quando eu faço essa transição, eu posso ganhar um reforço. E um reforço é uma medida indireta de qualidade de quão bom e quão ruim é. E o meu objetivo no aprendizado por reforço é maximizar, ou pode ser minimizar, dependendo do meu problema, como ele for modelado, mas é maximizar esse meu reforço esperado ao longo do tempo. Então, essa é a nossa tarefa básica em aprendizado por reforço. Vou mostrar como é que a gente faz a mágica de fazer isso resolver, mas esse é o princípio que a gente aprende. Parte da nossa vida é executada aprendendo por reforço. Você tenta dar certo, dar errado, você realimenta, repete aquela tarefa, não repete e assim vai. Normalmente não. Para ter garantias de convergência, o aprendizado por reforço precisa ser modelado como um processo decisório de Markov. Eu não tenho como chegar aqui e falar sobre todo o processo, mas a ideia é que eu tenho um grafo com transição de um estado para outro associado às nossas ações, e eu preciso garantir que o sistema atende à condição de Markov, que é tudo que eu preciso para tomar a minha decisão está nesse estado agora. Eu não preciso consultar o passado. E isso facilita todo o nosso processo. Tá?
Então, alguns exemplos de aplicação de aprendizado por reforço. Por exemplo, um jogo de gamão, eu posso modelar o meu jogo como sendo, sei lá, eu ganho 100 pontos quando eu ganho o jogo, perco 100 pontos quando eu perco o jogo, e se eu jogar, o espaço de estados no geral do gamão é da ordem de 10 elevado a 20, e depois de jogar 1,5 milhão de partidas contra mim mesmo, eu sou capaz, com uma modelagem dessa, de ganhar do melhor jogador de gamão do mundo. E a única informação que esse cidadão tem ele vai fazer um monte de passos, vai escolher um monte de ações, mas ele só vai ganhar ponto quando ele ganhar ou quando ele perder. Isso a gente chama de delayed reward. Então, ele só ganha reforço lá no final. Mas, incrivelmente, ele aprende. Eu vou mostrar exemplos de verdade, mas, por exemplo, no futebol de robôs, a gente tem... Os robôs jogam futebol, tá? A gente tem competições, tem uma federação internacional, que é a RoboCup, cujo objetivo é ter um time de futebol de robôs em 2050, que ganhe do time campeão da FIFA. Então, eu falo sempre que se fosse do 7-1, já estava resolvido o problema. Se a seleção fosse a do 7-1, os robôs já tinham mandado bala. Mas... tem um time da Carnegie Mellon, do começo dos anos 2000, que foi completamente treinado por reforço, as estratégias individuais, o controle do robô, a estratégia do time, e que aprendia com a estratégia do outro durante o jogo a melhorar o seu próprio desempenho. E eles foram campeões do mundo por vários anos. A gente tem o exemplo do Go. A DeepMind publicou o ano passado os resultados do AlphaGo, depois do AlphaZero, que são exemplos de sistemas treinados com aprendizado por reforço. Primeira versão era um mix de aprendizado por reforço e supervisionado, e depois só aprendizado por reforço, que ganhou do maior... O problema do Go é muito mais complexo que o gamão, vocês podem ver o tamanho do espaço de estados, mas ele foi capaz de ganhar do melhor jogador de Go do mundo, e depois ele bateu o próprio sistema que jogava Go. Então, tudo com uma estrutura de aprendizado por reforço, sem nenhuma rotulação. Eu tenho um videozinho aqui, rapidinho Esse é uma aplicação muito importante para a gente, aprendizado por reforço, né, que é treinar um robô para aprender a flipar uma panqueca, mas ali ele não estava ensinando o robô nada, ele só estava ensinando a cinemática, o modelo cinemático. É só para mostrar para vocês que esse robô está sendo treinado, e a única coisa que ele ganha de ponto aí é, se ele perdeu a panqueca, ele perde ponto, se ele conseguiu flipar bem, ele ganha ponto. E ele está tentando executar as ações. As ações dele são os movimentos das juntas. Ele tem provavelmente ali 3 graus de liberdade, 3 possíveis motores que estão sendo atuados. Isso já dá uma combinação bem significativa aí de possibilidades. E ele está agora aprendendo. Ele vai mostrar rapidinho para vocês pode ver, ele está na tentativa e erro mesmo. Ele tem um sistema externo de câmera só para automatizar a coleta do reforço, para dizer onde está, mas ele não está usando essa informação. Tá? Então, eu quero só mostrar o resultado para vocês, que depois de 50 tentativas, ele aprende a política ótima, que a gente chama, que é, para cada posição das juntas que ele está, que é um estado, qual é a ação correta que ele tem que fazer para ganhar o reforço máximo. E o reforço máximo é quantas mais vezes ele fizer, mais ele ganhar ponto associado àquilo. Esse é um exemplo clássico da gente, do kart pole. Esse kart pole tem um carrinho que eu posso aplicar uma força nele. Nesse caso aqui é um exemplo simplificado, eu só posso aplicar a força num sentido. E tem uma vareta em cima, com uma massa no topo, que faz com que esse sistema não tenha equilíbrio estático. Então, se o sistema ficar parado, Newton faz ele para baixo. Então, a gravidade atua e o bichinho cai. E o nosso objetivo é definir o equilíbrio dinâmico capaz de deixar esse sistema estável. Por exemplo, aqui, o estado poderia ser modelado para a gente como o ângulo desse pole que eu tenho ali, a velocidade angular, a posição do carrinho. Então, esse é o grande problema do aprendizado por reforço, é modelar estado, ação e a política de reforço. Nesse caso aqui, por exemplo, as ações poderiam ser a força horizontal que eu aplico no carrinho, e o reward poderia ser para cada time step que o polo,
o povo ficar na posição que eu gostaria. Pode ter um erro, eu posso fazer uma reward proporcional, por exemplo. Quanto mais distante ele estiver da posição vertical, mais ele perde ponto, coisas do tipo. Isso aqui é o resultado dele depois de aprender. Vocês estão vendo que ele está aplicando lá uma forcinha. Esse aqui é um outro exemplo de um labirinto, só para mostrar para vocês. E aí o problema vai ficando mais complicado à medida que eu preciso de uma modelagem para um problema mais complexo. Então, aqui o meu reward, ao invés de ser só um ponto se eu ganhar, um ponto se eu perder, começa a ser uma estrutura extremamente complicada. Tá? E aí é onde está a grande questão do aprendizado por reforço, é definir essa formulação, porque o sistema em si vai aprender na tentativa e erro. É claro que eu estou simplificando tudo, tá? Mas vocês estão vendo que o mesmo agente, ele é capaz de aprender a andar nesse maze, e com a mesma política ele é capaz de extrapolar para um maze muito maior, sem ter que retreinar, sem ter que fazer absolutamente nada, porque meu estado foi definido corretamente. Tá? Aqui é um exemplo da Google, da DeepMind também. O pessoal falou assim, um dos maiores problemas da indústria, da manufatura, é que toda vez que eu mudo alguma coisa na linha de produção, eu tenho que reprogramar todos os meus robôs, os meus braços, com movimentos super precisos, os meus CLPs. Eles falaram assim, por que a gente não pode fazer o seguinte? Pegar um monte de robô, juntar uma quantidade absurda de objetos com textura diferente, forma diferente, em que a pegada seria totalmente distinta, e a gente não treina o nosso sistema, usando, inclusive, sem se preocupar com onde efetivamente, na plataforma de suporte, esse objeto apareceria. Por que eu não treino o meu sistema dando a imagem do que o robô está vendo, para aprender a pegar qualquer objeto? E eles treinaram com mais de 1000 objetos distintos, e depois eles mostraram que o sistema tinha capacidade de generalização para um conjunto de objetos absurdo que ele nunca tinha visto. Porque como a gente estava, nesse caso, numa rede neural, ela tinha capacidade, inclusive, de generalização. Tá? Esse é um exemplo. A gente tem exemplos mais avançados disso, que esse é um trabalho que eu tenho com um projeto com a IBM, em que, ao invés da gente considerar o reforço extrínseco do ambiente, a gente considera o reforço motivacional dos seres humanos. É como se eu definisse o ser humano como um conjunto de desejos. Eu tenho o desejo de não ter fome, de não ter sono e etc. E toda vez que os níveis dos meus desejos se modificam, saem da homeostasia, que a gente fala que é a posição de referência, de alguma forma eu disparo necessidade de executar certas ações. E certas ações ganham mais reforço porque elas me trazem para níveis melhores, mais próximos da minha homeostasia. E aí a gente treina o nosso sistema para isso. E ao invés de eu aprender uma tarefa específica, eu aprendo como atender às necessidades de um agente de uma forma muito mais complexa do que, por exemplo, simplesmente resolver uma tarefa, de pegar alguma coisa. A gente já tem exemplo. Qual a diferença primária entre... Existe Reinforcement Learning sem Deep Reinforcement Learning? E a resposta é sim. A gente trabalha com Reinforcement Learning há bastante tempo, e inclusive com a pseudo-Deep Reinforcement Learning também. Mas, em 92, por exemplo, a gente já tem uma tese em que tem uma aplicação do TD Gammon, que basicamente era uma camada só de uma rede neural, que dizia para a gente quão bom era, dado o tabuleiro, o estado do tabuleiro do gamão, executar quão bom era aquele estado. E aí o sistema tentava descobrir a sequência exata como ele deveria buscar a sequência correta de estados para ganhar o jogo. Tá? Mas, apesar disso ter sido realizado na década de 90, como tudo assim, como a natureza de Deep Learning agora, a gente não tinha poder computacional para resolver os nossos problemas. Então, foi só em 2015 que o Reinforcement Learning voltou, não voltou, porque eu trabalhava já com isso bem antes, em 2005, mas a força de Reinforcement Learning foi mostrada para problemas reais quando o pessoal da Google publicou, da DeepMind, na verdade, publicou, antes deles serem da Google, publicou na Nature um sistema treinado com Deep Reinforcement Learning, usando só as imagens de um emulador de Atari para aprender a jogar todos os jogos possíveis do Atari. E aquele ali é o desempenho, a partir daquela linha, é um desempenho sobre-humano para todos os jogos, sem mudar
o treinamento. É a mesma rede treinada para absolutamente todos os jogos, com todas as ações possíveis de um console de Atari, sem que a gente precise fazer nenhuma modificação. Então, só falando um pouco mais agora para o pessoal que gosta de entender como é que isso funciona, normalmente o processo de aprendizado por reforço é feito por gerar exemplo, fazer o fit de um modelo ou estimar quanto que eu vou ganhar de reforço e depois melhorar a minha política. Isso pode ser feito de duas formas. Eu posso fazer baseado no que a gente chama de função-valor, que é efetivamente medir quão bom é um determinado estado, e depois a política mesmo, que ação eu vou executar, é consequência lógica disso. Porque se eu sei quão bom é um estado com uma ação, um parzinho, eu só preciso escolher aquela ação que me dá o maior retorno. Quando eu falo de política, baseado em política, o processo é o contrário. Eu primeiro pego um exemplo, vejo quanto que eu vou ganhar de reforço e depois eu melhoro, atualizo os meus pesos da rede para maximizar a chance de eu ganhar esse reforço. Em termos de loss function, eu defini as duas, o policy gradient, o policy optimization based e o value based, estão definidos como, no primeiro, que é o policy gradient, eu quero melhorar, eu quero aumentar a probabilidade de eu selecionar uma ação, dado que eu fiz uma observação e ganhei um conjunto lá de reforço. Então, quanto mais reforço eu ganho, maior eu quero que seja a probabilidade de executar aquela ação, e o contrário também é verdadeiro. Quando eu estou falando de value based, a gente usa a equação do Q-learning básica por trás, em que a gente diz que no primeiro a gente trabalha com gradiente ascendente, porque eu quero maximizar. No segundo, eu quero diminuir. E o que eu quero diminuir? Eu trabalho com gradiente descendente tradicional. A ideia é que eu ganho um reforço quando eu transito de um estado para outro, e dali para frente, eu assumo que tudo que eu vou fazer é o melhor possível. Que eu tenho uma expectativa de que, se eu executar uma ação, cair no próximo estado e ganhar um reforço a isso, eu assumo que dali para frente eu vou fazer o melhor que eu posso. E aí eu tenho dois termos nessa equação. O primeiro, que é o R mais o gama, o max ali, é efetivamente quanto eu ganhei por ter feito o que eu fiz. E aquele Q de O de A é o que eu achava que era, foi o que eu calculei antes de para tomar a minha decisão. Então, efetivamente, vocês estão vendo que isso é um erro. Só que o primeiro, num sistema tradicional supervisionado, seria dado pelo meu rótulo. Aqui, ele é dado pelo exercício que eu faço de trabalhar no ambiente. Logo, imagina que eu achei que o meu Q de OA tinha valor 10. E aí eu executei a minha ação, ganhei um reforço menos 100, e depois somei ali, fiz o processo, e isso deu menos 50. Eu achava que aquele estado, a ação, valia 10, e no final das contas ele valeu menos 50. Quando eu faço essa correção, eu propago isso na minha rede. Tá? Então, essa é a taxonomia, eu não vou entrar nisso, mas essa é a taxonomia atual, minimizada dos modelos de Reinforcement Learning. Então, a gente tem várias categorias. Quando eu aprendo por política, por valor, quando eu tenho um modelo e quero otimizar o modelo, quando eu tenho que aprender o modelo e depois planejar, e assim vai. Então, deixa eu só mostrar para vocês um vídeo. Esse aqui é um exemplo dos melhores robôs do mundo, mais caros do mundo, tentando executar a atividade de caminhar, ou fazer algumas tarefas. E vocês estão vendo que, eu estou também mostrando o trágico, tá? Mas caminhada bípede é um super problema para a gente. Então, e aí tem vários. Esses robôs são de Oxford, Cambridge, MIT, etc. Então, um consórcio de universidades. Mas por que o problema da caminhada bípede, por exemplo, e é um problema que a gente ataca com Reinforcement Learning, que só está tendo sucesso usando aprendizado de máquina por causa dos algoritmos atuais, por que ele é tão complexo? Bom, se eu pegar um robozinho como esse nosso, que tem 25 graus de liberdade, tentar discretizar, só para mostrar que eu posso, mas a gente normalmente usa contínuo. Cada motor discretizar de 1 em 1 grau, que é um lixo de discretização. Isso vai me dar um espaço de estados gigantesco, da ordem 18 por 10 elevado a 26. Se eu colocar um PC para avaliar 1 milhão de estados por segundo, a gente vai ter lá, em 4 bilhões de anos, quando o Andrômeda fizer um crash com a Via Láctea lá, a gente só avaliou 18 a 14. E quando o universo acabar, que a expectativa
aí é 18 a 16, a gente ainda está no meio do caminho. Então, aprendizado de máquina é um ótimo cenário, esse é um ótimo cenário para aprendizado de máquina. Então, eu vou mostrar para vocês só alguns exemplos de como a gente trata isso. Esse é o primeiro caso de sucesso de um humanoide, e não é um humanoide de verdade, tá? Vocês conseguem entender por que a gente usa simulação, né? Primeiro, antes de mandar para o robô real, né? Senão os nossos alunos virariam escravos de cuidar de robô e a gente quebraria ele na primeira tacada. Então, primeiro a gente simula, depois a gente faz o fine-tuning no robô real. Então, mas esse é exemplo de robô que aprendeu esse movimento complicado só com esse tipo de estrutura. Mas aí a gente tentou fazer isso no nosso robô também, que a dinâmica é diferente. E aí vocês estão vendo que caminhada linda Mas calma, até esse momento, nenhum robô tinha conseguido caminhar com um algoritmo model free, sabendo, esse robô só ganha, ele está até voando, mas esse robô só ganha a seguinte informação: quanto mais você andar para frente, melhor. É só isso. Eu não restringo, a gente não sai andando feito uma gazela assim, batendo asa, porque consome energia. Então, se eu colocar restrição energética no reforço, provavelmente a caminhada é mais comportada. Aí não, era só, vai para frente, faz o que você quiser. Tá? Então, eu não vou entrar nesse aqui, que não vai dar tempo, mas só para vocês terem uma noção, esse é um exemplo de um sistema usando aprendizado por reforço para controlar um quadrutor. Então, eu tenho lá uma rede, a gente usa uma rede para definir que ação executar. Vocês estão vendo que as saídas dos meus neurônios são efetivamente quanto que eu tenho que dar de ação em cada motor. E eu tenho uma outra rede que, para o mesmo estado, avalia quão bom parece ser aquele estado. Esse é um mecanismo que a gente chama de actor critic. Ele junta o policy based com o value based que eu falei para vocês para tirar o melhor dos dois. E aí a gente treinou o nosso dronezinho, e eu vou mostrar aqui um exemplo em simulação, com essa política, usando um reforço que era basicamente, olha, tenta ficar próximo dessa referência aqui. Controle de drone é um problema complicado. Aí depois, o nosso algoritmo é um algoritmo estocástico. Então a gente falou assim, vamos rodar a política estocástica. A política estocástica pega a saída, faz um sampling da sua distribuição e joga nos atuadores. Aí dá aquela tristeza. A gente falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos rodar a política determinística, que só pega a média do que ele aprendeu. Aí o sistema consegue estabilizar. A gente falou, mas a gente só treinou o sistema para o target parado, para ele ficar equilibrado. Vamos começar a mexer com esse target e ver se ele generalizou. E aí a gente testou várias trajetórias e vocês podem ver que, independente da velocidade que eu tenho, o sistema amortece, porque ele não é preditivo, mas ele consegue seguir o alvo. A gente falou, vamos fazer uma coisa melhor. Vamos jogar o robô numa situação, em várias, mas a pior é essa aqui, que ele nunca viu. Eu nunca coloquei esse drone em treinamento, tipo, de cabeça para baixo, a 90 graus. E ele consegue convergir dessa forma. Então, a gente usa isso também para, por exemplo, treinar esse robô a ficar parado, equilibrado, e aí depois a gente joga umas bolinhas para ver se a perturbação não afeta o sistema. A gente treina para caminhada, agora com um modelo bem mais fiel do que aquele. E cada um dessas tem uma política de reforço, um modelo de estado diferente, e ela aprende modelos louco, você fala, não serve para nada isso, né? Mas a gente também faz... Aí você fala, aqui está bem mais comportado, né? Só que aqui tem um modelo, que a gente escreveu o modelo e depois a gente otimizou o modelo com aprendizado por reforço. Então, o sistema está limitado pelo próprio modelo que tinha antes. Mas ela aprende a caminhar de forma bastante efetiva. Isso aqui é a cara de uma possível política de reforço para esse problema e de Estado. Para poder representar o Estado, eu tenho que colocar um monte de coisa. Assim, não é simples. É momento de inércia, sensor, valor das juntas. E depois, para o reforço, eu tenho um monte de componente que um influencia no outro. Então, você manda o robô ganhar ponto para ficar vivo, por exemplo, cada iteração que ele conseguir ficar vivo, ele aprende a ficar parado. Aí você fala, mas eu queria que você andasse, mas andar é mais difícil que ficar parado, então ele aprende a ficar parado. Estou ganhando meu reforcinho lá básico por viver, então eu continuo aí. Tá? Esse já é um exemplo mais complicado. A gente decidiu colocar obstáculos, e aí vocês estão vendo... Aí chega num outro obstáculo que ela não conhece, ela cai. Essa é só a inicialização do nosso modelo. Mas esse já é um modelo ainda muito mais complicado do que o outro, porque ela tem que entender, ver os obstáculos têm altura diferente e tem que saber levantar o pé para comportar cada um desses movimentos.
Aqui é um exemplo em que a gente faz uma coisa chamada de transfer learning. Vocês conhecem em deep learning, mas para a gente é muito relevante. Esse é aquele pêndulo, problema do pêndulo. Nesse caso aí o sistema só pode mexer numa direção. E aí a gente decidiu carregar os pesos da rede, o MDP, que é o processo decisório de Markov, para um modelo mais complicado agora, que podia se mexer em outras dimensões, e a gente queria ver se o sistema ajudava. Então, transfer learning, meta learning, a hierarchical learning são coisas que a gente aborda no limite para construir esses modelos, porque, no geral, a gente precisa transferir para o robô real. E se eu não fizer isso, eu não transfiro. Esse é um exemplo da própria Google, que lançou, da OpenAI, da concorrente. Eles treinaram com um robô simulado, exatamente como a gente faz, e depois transferiram para o robô real, tendo feito um pareamento do hardware, para o robô resolver sozinho. Olha isso, esse robô aprendia a detectar o estado do cubo, saber como os atuadores dele estavam, como ele devia pegar o cubo e que movimento ele tinha que fazer, toda a sequência de planejamento para chegar no melhor estado, que era o estado final. Tudo isso no pacote só, aquele pipeline completo que eu falei para vocês. Então, por isso que a gente fala que Deep Reinforcement Learning é a grande sacada. Eu vou fechar só, nossos colegas lá do IC me pediram para falar que a gente tem um curso de Data Science, que fecha uma especialização, que a inscrição acho que fecha amanhã ou depois, então quem tiver interessado, eu, a Sandra, que vai dar aula depois, a gente dá aula no curso. Mas a ideia era para mostrar para vocês, apesar dessa correria, as possibilidades. Eu nem entrei em detalhes da confusão que a gente faz usando autoencoder, LSTM, atenção e tudo isso para esses negócios funcionarem de verdade. Tá? Mas aprendizado por reforço é sim um paradigma que assim, tem muito futuro na área. Então, obrigada.